Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao call de resultados do quarto trimestre de 2021 do Fundo de Investimentos Imobiliário VBI Logístico, o LVBI 11. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Freitas, sou responsável pela área de relações com investidores na VBI. Gostaria de informar que este webinar está sendo gravado e esta apresentação estará disponível no site do fundo, www.vbiblog.com.br, e também no YouTube da gestora. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo o webinar durante a apresentação e as perguntas poderão ser enviadas pelo chat ao longo da apresentação. Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas ao final. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e o fundo não se obriga a atualizá-las. Agradeço a presença de todos e passo a palavra agora ao Alexandre Bolsoni, Head de Projetos no segmento logístico da VBI, que liderará essa apresentação. Boa tarde, Alexandre. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença que estão nos acompanhando e também aqueles que vão nos acompanhar depois na sessão gravada. Estamos aqui hoje, como a Juliana já colocou, para falar um pouco aí dos acontecimentos do LVBI, em especial no quarto trimestre de 2021. Durante essa apresentação, com esses tópicos que a gente tem na tela, a gente vai falar um pouquinho do fundo, como que está o panorama de mercado de imóveis no segmento logístico, os destaques aí do último trimestre do ano 2021, como que o nosso portfólio vem se performando no mercado e ao longo aí do histórico do fundo, um pouco dos resultados financeiros, as distribuições que tivemos, e teremos aí, ao final da apresentação, um espaço aberto para perguntas e respostas que vocês possam vir a ter. Então, entrando um pouquinho já na nossa apresentação, a ideia é fazer uma apresentação com dados do que a gente já vem apresentando para vocês e a nossa sensibilidade com relação aos eventos. Lembrando um pouquinho aí o que é o fundo, né, para os cotistas que têm entrado aí recentemente. Hoje a gente tem mais de 43 mil cotistas no nosso fundo. Lembrando que os três pilares do nosso fundo, da nossa estratégia de investimento, são proporcionar ao fundo um portfólio de ativos líquidos, que significa isso, boa localização e com altas especificações técnicas, ou seja, ativos líquidos que possam atender diferentes usuários, diferentes locatários. O nosso objetivo para esse fundo é ter um portfólio diversificado. Isso a gente diz com relação tanto à localização, né, diversificação geográfica, com relação à diversificação de ativos, não ter nenhuma grande concentração em um ativo ou outro, e também uma diversificação de locatários para mitigar um pouco o risco do fundo, né? E, por fim, ter um portfólio resiliente, que a gente tem uma maior previsibilidade com relação aos dividendos. Ao final do ano de 2021, no quarto trimestre, a gente tinha 10 ativos dentro do nosso portfólio, um pouco mais de 450 mil metros quadrados de área locável, 32 locatários, né, e um patrimônio líquido aí superior a 1,4 bilhões de reais. Então, entrando mais aqui na apresentação de hoje, né, nossa ideia é passar um pouquinho como é que foi o panorama de mercado e como que nossos ativos estão posicionados perante o mercado de logística nacional. Aqui nós temos um pouco do mercado nacional, né? É importante sempre lembrar que o mercado logístico, de imóveis logísticos industriais, é um mercado muito novo e vem num momento aí de transformação, ou seja, vem em crescimento muito forte, e essa transformação vem acontecendo principalmente pela grande demanda de empresas relacionadas ao e-commerce. Ainda o Brasil é um mercado subofertado quando comparado com outros mercados internacionais, Estados Unidos e Europa, mas é importante sempre salientar que, no nosso entendimento, existem bastante diferenças intrarregionais entre estados, sem dúvida nenhuma, mas principalmente as regiões dentro de cada estado, ou de cada mercado, os submercados, como a gente costuma falar, existem diferenças importantes no nosso entendimento e que nos baseiam aí na nossa estratégia de investimento para o fundo. Então, falando um pouco mais de Brasil, como eu disse, o ano de 2021 foi um ano muito pujante para o mercado de logística, né? Em termos de estoque total, que é a quantidade de metros quadrados que existe no mercado hoje, foi um crescimento sempre orgânico, né, significativo. O mercado cresceu aí 11%. E a gente viu aí no ano passado
um mercado muito favorável aos proprietários de imóveis logísticos. Como que a gente vê isso? Basicamente, uma demanda muito forte durante todo o ano do ano passado, que já vinha desde 2020, o que acarretou uma queda na vacância significativa, né? O mercado Brasil tinha, ao final de 2020, algo em torno de 15% de taxa de vacância, e teve uma redução aí para 12%, uma taxa de vacância média, ao final de 2021. E aí, de uma maneira bem simplista, lei da oferta e da demanda, quando você tem uma oferta maior e a vacância diminuindo, a gente tem sim um incremento de preço, né? Então, aí os proprietários de imóveis no segmento logístico, no caso o LVBI, pudemos ver aí um aumento do valor de locação dos galpões logísticos no Brasil como um todo. Essa situação do mercado brasileiro se aplica de diferentes maneiras em todo o Brasil. Que nós veremos aqui daqui para frente nos próximos slides, os mercados onde estamos inseridos, como que se comportou. O primeiro deles que a gente apresenta aqui é o mercado de São Paulo, onde nós temos nossa principal posição, né? Dentro da nossa estratégia de investimento macro do fundo, a gente sempre procurou ter algo em torno de 50% do nosso portfólio no estado de São Paulo. Hoje temos algo em torno de 43% do nosso ativo no estado de São Paulo. E mais especificamente no estado, nossa estratégia se baseia em estar o mais próximo possível da capital, né? Que a gente chama de raio 30. Hoje, 100% do nosso portfólio do estado de São Paulo está dentro desse raio 30, e que tem mostrado aí que foi uma estratégia assertiva e vencedora até o momento, quando a gente olha os dados de mercado, né? Como o Brasil, a taxa de vacância do estado de São Paulo teve uma redução quando comparada com 12 meses atrás. Lá em 2020 estava algo em torno de 14%, e ao final de 21, algo em torno de 12%. Mas o mais importante colocar aqui é a diferença entre essa região metropolitana de São Paulo e as outras regiões. Como a gente pode ver aí no slide, no raio 30, a taxa de vacância, que já era baixa ao final de 2020, caiu ainda mais para patamar de 8%, ou seja, caiu de 9% para 8%. E a gente sempre diz que uma taxa de vacância abaixo de 10% sempre é mais favorável ao proprietário do imóvel do que ao inquilino, porque existe uma certa escassez de ativos, né? E na grande maioria, esses ativos, existe uma pouca disponibilidade de ativos de boa qualidade. Os ativos de boa qualidade realmente têm uma liquidez, têm uma tomada de espaços mais rápida, né? Então, em termos de localização de estratégia, no estado de São Paulo, como eu disse aí, em torno de 43%, em está hoje localizado naquelas regiões onde a taxa de vacância é bem mais baixa. E importante lembrar também naquelas regiões onde é mais difícil produzir novos galpões, que seriam novos concorrentes. Ou seja, nessa região metropolitana, a disponibilidade de novos terrenos é menor do que em outras regiões. Esse também é um gráfico importante que a gente tem aqui para o estado de São Paulo, é que mesmo num ano como foi 2021, onde a gente teve uma entrega recorde em termos de novos produtos, de novos galpões, praticamente todo esse estoque de novos produtos, que foi quase 3 vezes a média dos últimos 5 anos anteriores, foi praticamente todo locado. Isso mostra aí uma pujança muito grande para o mercado de logística, uma demanda muito forte, que mesmo em ano onde tivemos, como eu disse, um recorde de novas entregas, um recorde de novos galpões, um crescimento de quase 10% no mercado, todo esse volume, o volume equivalente a esse novo mercado, essas novas entregas no mercado, foi absorvido, foi locado, né? Isso mantém uma taxa de vacância bem baixa, próxima aos 10%. E quando a gente tem uma taxa de vacância baixa e uma demanda muito forte, a gente tem um incremento de valor de locação, né? E esse incremento de valor de locação mostrou-se mais forte nessa região de raio 30, que é a região metropolitana de São Paulo, onde está todo o nosso portfólio de São Paulo, né? Ou seja, onde nós temos, as regiões onde temos o nosso portfólio, os nossos galpões, houve um incremento de aproximadamente 15% do valor de locação, o que acabou não acontecendo nas outras regiões um pouco mais afastadas. Então, isso é o porquê aí da gente estar, nossa tese de investimento, ter muito clara essa concentração, estar localizado no que a gente chama de raio 30 para o estado de São Paulo. Passando aí um pouco para os outros estados, né, onde a gente também tem, são mais 3 estados onde temos aí nossos ativos.
O primeiro deles é o estado de Minas Gerais, onde temos ativos em Extrema e também o ativo Betim, né, no estado de Minas Gerais, que também é um estado que se provou importante na sua tese de investimento, onde a taxa de vacância ao final do ano de 21 era menor que 4%. Basicamente, não tínhamos galpões disponíveis para aquelas empresas que precisavam de novas áreas ou crescer no estado de Minas Gerais, que é incrivelmente baixo, é um nível extremamente baixo, né? E onde a gente pôde ver uma demanda, uma necessidade de crescimento muito grande. Ao final de 20, essa taxa de vacância era maior de 13%, se tivesse uma redução significativa, né? Ou seja, e o porquê disso? Basicamente, o estado de Minas Gerais é uma região difícil de se produzir novos galpões. A velocidade de produção naquele estado é um dos obstáculos, e por isso que a gente gosta, quando é difícil produzir oferta concorrente, a gente gosta de estar nesse tipo de lugar, por isso que a gente fez 2 investimentos, né? Um em Extrema, que foi no início do fundo, e depois o ativo Betim, onde também pudemos ver, aí, em função dessa demanda de novos espaços, foi 3 vezes maior em 2021, quando comparamos os últimos 5 anos, também vimos aí um aumento significativo de valor de locação por todo o estado de Minas Gerais. Quando olhamos aí para um terceiro estado, que também temos uma posição importante, que é no estado do Paraná, mais especificamente lá na região metropolitana de Curitiba, o mesmo processo aconteceu, né? A taxa de vacância ao final de 21, quando comparada com 20, também houve uma redução, patamar de 11% para alguma coisa próxima a 9% ao ano, né? Lembrando que está um pouquinho acima que os demais, mas qualquer coisa abaixo de 10%, o mercado já fica mais favorável ao proprietário, nos casos, nós aqui, cotistas e gestores, e gestor aqui do fundo do LVBI, né? Importante lembrar que acho que um ponto que a gente puxa aqui do estado do Paraná é um estado onde houve muita pouca produção nos últimos anos de ativos de boa qualidade, né? Isso porque o mercado cresceu muito pouco, porque é um estado que não pegava muito valor de locação. Hoje eu posso dizer para vocês que qualquer valor de locação abaixo de R$20 um metro quadrado, de maneira geral, não faz sentido produzir, em função de nós tivemos um aumento significativo dos custos de produção de um galpão, né? Então é um mercado ainda que também teve um aumento aí do valor de locação, principalmente porque não houve produção de novos galpões. Que é o ativo Aratu, é uma aquisição do ano passado. Temos aí uma posição importante e também um estado onde houve uma redução grande com relação à taxa de vacância. A taxa de vacância ao final de 2020, nós tínhamos aí 16% ao final do ano, e aí ao longo de 2021 essa taxa de vacância caiu para algo em torno de 10%. O mais importante colocar é que o mercado onde estamos inseridos, na Bahia, é um mercado muito novo, né? Então é um mercado que nós fizemos investimento por uma questão onde nós entendemos onde a oferta de espaços disponíveis de classe A era muito limitada, tá? E o que levou ao mercado a valores de locação elevados quando comparado com os demais mercados, né? Com base nisso, mesmo apesar do valor de locação ter caído em 2021, quando comparado com 2020, o valor de locação ainda é um patamar elevado. Ou seja, o nosso ativo hoje tem um valor pedido de locação de R$25 um metro quadrado, né? Dos poucos espaços vagos que nós temos lá. Então é o único ponto que a gente coloca aqui, que mesmo ainda tendo caído o valor de locação na Bahia, estamos num ponto bem favorável ainda ao ativo do fundo, que é o ativo Aratu, porque temos uma boa margem de segurança ainda para ter o retorno esperado quando nós fizermos o nosso investimento. Então, de maneira geral, para a gente fechar aqui a parte de mercado, o que eu gostaria de dizer nós tivemos aí, os investimentos foram feitos de acordo com uma estratégia de investimento que tínhamos definido desde a época do IPO do fundo, né? E nesse momento essa estratégia tem se mostrado acertada, né? Assim, em função, basicamente, temos ativos
bem localizados, de qualidade, em mercados que se portaram muito bem nos últimos 2 ou 3 anos. Tá? Então, acho que isso nos dá uma resiliência, aquilo que a gente procurava dentro do fundo, proporcional aos cotistas. A gente conseguiu ainda já mostrar um pouco do histórico do fundo, que essa resiliência tem sido possível em função da boa demanda de mercado e a baixa taxa de vacância onde estamos inseridos. Então, passando aí já para o que aconteceu realmente no fundo no quarto trimestre de 21, nós temos três destaques que a gente poderia comentar aqui. Um mais na parte comercial, nós tivemos uma redução ainda maior da taxa de vacância física do fundo, apesar de não impactar na taxa de vacância financeira em função dos acordos com os vendedores que nós tínhamos. Tivemos uma alocação aí de aproximadamente 10 mil metros quadrados de área locável, lá no ativo Aratu. Lembrando que o ativo Aratu nós compramos com eles com algumas áreas ainda vagas, e praticamente a gente zerou a taxa de vacância, tem um único módulo disponível lá em Aratu, que é todo o espaço vago hoje do fundo como um todo, representa apenas 0,5% do nosso portfólio. Outro ponto que vale destacar ainda no nosso fundo foi a assinatura de um aditivo ao instrumento de alavancagem que nós herdamos quando da aquisição do ativo Betim e do ativo Jandira. Né? Essa alavancagem tinha previsto o início do pagamento do principal em setembro agora desse ano de 2022, e a gente renegociou isso com os credores, uma postergação de mais 12 meses para o início do pagamento de amortização dessa dívida. Ou seja, temos ainda 18 meses para pagar o início de pagamento do principal, sem custo adicional para o fundo, foi a negociação que nós tivemos, ou seja, continuamos pagando aí por mais 18 meses somente os juros como estamos pagando, né? E o principal tem um início de pagamento lá para setembro de 23, ou seja, a gente tem um período um pouco maior aí para iniciar o pagamento do principal dessa dívida. E acho que o outro grande destaque que temos aí durante o quarto trimestre foi a evolução das obras e dos ativos que estão em desenvolvimento. Né? O primeiro que a gente coloca aqui para vocês é a evolução do Galpão 2 do ativo Aratu. Desculpe. Lembrando que esse Galpão 2 é um BTS para B2W, LASA, que está em construção e possui término previsto aí para o segundo trimestre de 22. Dentre os serviços já finalizados, tivemos a parte de fundação, pilares e cobertura e pré-moldados. E hoje, basicamente, temos em andamento as questões de pavimentação externa, o principal ponto, e o piso do galpão em si. Ao final aí do último mês, a gente estava algo em torno de 81% da obra já executada. Outro ativo que também está em construção, e esse fez a aquisição aí junto à BR Properties no ano passado, é o ativo Cajamar, que é um galpão logístico de aproximadamente 35 mil metros quadrados, também com previsão aí ao final do segundo trimestre de 2022. Ele já está hoje todo com uma parte de piso, pilares, vigas e cobertura totalmente finalizados, como a gente pode ver aí na foto. E basicamente o que está em andamento hoje são os serviços relacionados à parte de instalações, mezaninos e pavimentação e acabamentos externos. A gente tem aproximadamente 66% dessa obra já executada. E aí, por fim, também temos ainda em andamento uma obra tocada aqui pela nossa equipe da VBI, da gestora, junto aos nossos fornecedores, é a expansão do ativo Betim, que foi assinada junto à Amazon. Essa expansão de aproximadamente 20 mil metros quadrados do ativo existente, que tinha aproximadamente 35 mil metros quadrados, está prevista para ser concluída ao final também do segundo trimestre de 2022, ou seja, ao final aí do segundo tri desse ano, teremos bastante área nova a ser entregue aqui dentro do fundo. Né? Os serviços já finalizados, basicamente, são a parte de fundação, pilares e cobertura, e nesse momento é mais a parte de instalações e o piso do galpão em si. Ao final aí do último mês, a gente tem aí aproximadamente 54% dessa obra já concluída. Então, com esse panorama que demos aí do quarto trimestre, a gente vai dar uma olhadinha agora como que estamos no nosso portfólio de uma maneira consolidada. Lembrando que nossos pilares aqui de construção de portfólio
de gestão para o fundo é ter um portfólio diversificado, líquido e resiliente. Aí a gente começa a ver que toda a estratégia de investimento que a gente colocou em prática nos últimos 3 anos e toda a gestão desses ativos, a gente tem aparentemente temos no nosso entendimento atingido esse objetivo até agora. Então, de uma maneira, quando a gente começa a olhar a diversificação do nosso portfólio, em termos de localização, como eu disse, a nossa estratégia de investimento é ter alguma coisa próxima de 50% dos nossos ativos no estado de São Paulo, e aí leia-se dentro do raio 30 de São Paulo, que é a região metropolitana de São Paulo. Né? Hoje a gente tem algo em torno de 43%. Pode ter alguma outra variação, mas essa é a nossa estratégia básica. E os outros 50% remanescentes, a ideia é ter dividido isso entre os 9, 10 principais mercados do Brasil. Tá? Dentro dessa estratégia, a gente já fez aí em 4 localizações diferentes do Brasil como um todo. Né? E quando a gente olha uma diversificação por ativo, a nossa ideia é basicamente ter aí uma diversificação em torno de 10% por ativo. Acho que é um número que a gente procura dentro do nosso entendimento aqui, seria uma boa diversificação. Até hoje, o único ativo que representa um pouco mais é o ativo de Extrema, né, que é um ativo um pouco maior, que veio desde a época do IPO. Mas vale lembrar que desses 24% que representa Extrema, aproximadamente metade dele é um BTS lá para a Ambev, que vai até 2029. Então, a gente tem mesmo tendo uma concentração um pouco maior do que a gente imaginaria, ou que a gente gostaria olhando para o futuro, a gente tem uma proteção aí de downside, de olhando dentro do nosso, um pouco mais para dentro do portfólio, que é esse ativo através do BTS, que vai até 2029. Quando a gente olha um pouco como é que está hoje a nossa carteira de ativos, né, olhando um pouco mais do lado da receita em si, né, não adianta a gente ter, então, a gente tem ativos bem localizados, dentro de uma estratégia, como a gente colocou, bem diversificados, mas também com uma qualidade muito alta. Né? Hoje, 94% dos nossos ativos, com base na receita, são de ativos classe A. Aqui a gente faz uma divisão mais simples, o que é classe A, o que é classe B, a gente não coloca o que é AAA, AA, né, Double A, seja o que for, a gente só divide em classe A e classe B para mostrar, acho que uma simplificação dessa classificação de qualidade de ativos. Mas hoje mais de quase 95% dos nossos ativos são classe A, que são ativos muito líquidos. Quando a gente fala classe A, é uma questão de ativos que tenha boas especificações técnicas para atender às demandas atuais dos inquilinos. E quando a gente fala dos inquilinos também, a gente tem uma boa diversificação com relação aos nossos 32 inquilinos que temos hoje. Né? A gente tem aí próximo, numa concentração não muito maior do que 10% em termos de inquilinos, e esses que são maiores têm uma qualidade de crédito muito boa. A gente pegar os 3 maiores, a gente tem Ambev, DHL e Magazine Luiza, que representam um pouco mais de 30% da nossa receita atual. E também quando a gente olha aí para uma diversificação por segmento de locatários, naturalmente a gente vai ter uma concentração maior das empresas ligadas à logística, ao e-commerce e ao varejo em si. Esses são os maiores tomadores de espaços no segmento logístico. Falando também um pouco da nossa carteira de ativos, carteira de contratos, nós acreditamos que temos uma carteira bastante resiliente. Acho que essa é uma preocupação que sempre tivemos. Hoje, mais de quase 90%, 87%, quase 90% da nossa carteira de contratos vence a partir de 2024. Né? Então, a gente tem aí mais 2 anos aí com pouco vencimentos a acontecer. Né? Então, a gente tem um prazo vigente médio de contratos equivalente a 5 anos. O que isso quer dizer? Então, se a gente pegasse todos os contratos e fizesse uma média desses contratos, nós teríamos 5 anos de contratos. Né? Mas uma coisa que é muito importante que a gente olha também, que a gente sempre fala que são os contratos típicos, mas que sejam típicos fortes, né? Quando a gente faz uma somatória, né, uma média da soma de avisos prévios e multas por eventual rescisão antecipada, essa somatória dá o equivalente a aproximadamente 2 anos. O que isso quer dizer? Né? Se a gente pegar todos os nossos contratos e todo mundo decidisse, de uma maneira hipotética, rescindir o contrato hoje, a gente teria ainda 2 anos de previsibilidade de receita, porque esses inquilinos, de maneira hipotética, teriam que cumprir um aviso prévio e pagar a multa por rescisão antecipada, equivalente a 2 anos. Ou seja, isso não dá uma previsibilidade um pouco maior da nossa receita, e em caso de alguma saída de algum inquilino, a gente possa trabalhar a locação desses ativos sem ter um impacto financeiro para o cotista, como a gente viu acontecer aí em alguns eventos nos últimos meses.
Então, com esse contrato, com esse portfólio diversificado, bem localizado, de boa qualidade e contratos fortes e resilientes, a gente conseguiu manter uma taxa de vacância do fundo mais baixa que a média de mercado desde a época do IPO, equivalente a aproximadamente 3%, mesmo tendo eventos não esperados, né? Eventos inesperados, que a gente vai ter algumas devoluções e um volume importante, principalmente no ano de 2021, tivemos mais de 60 mil metros quadrados devolvidos, mas a robustez desse portfólio, a qualidade desse portfólio, a liquidez dos ativos, foi possível a gente reduzir a taxa de vacância que fechou ao final do mês de janeiro para 0,5%. Então, historicamente, a gente tem uma taxa de vacância média bem abaixo de mercado e, atualmente, tem uma taxa de vacância quase que zero. Como eu disse, aproximadamente 0,5%. Então, de maneira geral, a gente vê um pouco dos nossos ativos e um pouco do valor patrimonial e um pouco de valor de mercado, né? Hoje, nós temos um valor patrimonial, valor de avaliação dos nossos ativos muito próximo do que seria o valor de reposição, né? Então, o valor de avaliação que nós temos em balanço no nosso fundo, quando a gente compara com o custo de reposição, que é quanto que custaria para construir um novo galpão nessa mesma localização, considerando custo de terreno e custo de construção, a nossa média do fundo hoje é de R$ 3.300 no metro quadrado. E esse é um valor muito próximo, se não um valor de custo de reposição comparável com as mesmas regiões, né? Então, a gente entende que a gente tem um portfólio muito bem precificado, né? Quando a gente fizemos aquisições, isso faz parte do nosso trabalho. E lembrando que nos últimos talvez 12, 15 meses, tivemos uma inflação muito forte no custo de produção, né? Então, o que isso quer dizer? O nosso portfólio, no preço de avaliação, no preço dos ativos, tem talvez o mesmo custo de se produzir o novo. Então, é uma boa oportunidade aí de você comprar sem um certo risco. E quando a gente olha ainda para o valor da cota do mercado, o valor de cota comparado com o valor patrimonial, a gente tem um desconto no mercado aí de aproximadamente 13%. Isso quer dizer que eu poderia comprar um portfólio desse a um valor aproximado aí de R$ 2.900 no metro quadrado, ou seja, é uma questão ainda mais atraente de conseguir, eventualmente, fazer a aquisição de um portfólio do LVBI, difícil de replicar num preço que entendemos que é difícil produzir novamente em função, como eu disse, do alto custo de construção, do aumento significativo do custo de construção que a gente viu nos últimos meses, em função, basicamente, de uma inflação dos insumos para a produção de galpão do logístico, que é basicamente aço e concreto. Então, a gente passando um pouco para os resultados financeiros e distribuições dos fundos nos últimos meses, a gente viu aí nos últimos 3 meses, competência de 2020, uma distribuição média aí de aproximadamente 71 centavos. Né? Nos últimos 3 meses, já pegando o primeiro mês de 21, a gente distribuiu 71 centavos. Então, essa tem sido a distribuição média do fundo, né? Mas quando a gente olhando mais um pouco de perspectiva do fundo, olhando para 2022, acho que isso que é passado, a gente já tem bastante dados aí, através dos relatórios mensais, os vídeos reports. Temos aqui um pouco de perspectiva na nossa maneira de enxergar o que pode vir a acontecer nesse resultado futuro, em função dos compromissos que já temos assumidos pelo fundo, né? Lembrando que aqui são basicamente perspectivas e estão sujeitas a alterações. Então, quando a gente olha o que principalmente pode vir a ocorrer para o fundo ao longo de 2022. Quando a gente coloca aqui, não vai acontecer no mês que vem, nem vai acontecer talvez só em dezembro. É um processo ao longo de 2022, onde a gente vai ter basicamente 2 grandes eventos que vão mexer um pouquinho, que poderão vir a mexer um pouquinho com o rendimento a ser distribuído. O primeiro é um crescimento significativo das receitas imobiliárias. Como a gente tem bastante ativo em desenvolvimento que devem gerar uma receita imobiliária, a gente imagina aí ter um incremento de aproximadamente 18 centavos por cota por mês de incremento da receita imobiliária. Da onde que vem isso? Aproximadamente 11 centavos das entregas que teremos de novas áreas, né? A gente tem aí a entrega do ativo Aratu, que a receita imobiliária aumenta conforme a gente faz o desembolso para a construção do Galpão 2, né? Nós temos a receita imobiliária a vir da alocação da expansão lá para a Amazon em Betim, né? E também da renda mínima garantida contratada com o vendedor do ativo Cajamar.
Esses 3 pontos aí somam 11 centavos, aproximadamente 11 centavos por cota por mês de receita imobiliária adicional. 2 outros pontos importantes, que é da carteira já existente. Nosso objetivo é manter essa carteira como ela está, ou seja, uma taxa de vacância muito baixa e todos os contratos adimplentes. A gente deve ter, ao longo do ano, o término de carência e descontos que são concedidos nas novas locações. Isso gira aproximadamente 2 centavos por cota por mês. E, por fim, uma estimativa nossa aqui de aproximadamente 5 centavos por cota por mês, que é a correção monetária dos contratos. Cada contrato tem a sua correção mês a mês que vai acontecendo. Então, isso ao longo de 2022. Nossa expectativa é que esses 3 pontos incrementem a receita imobiliária do fundo em 18 centavos por cota. Por outro lado, o principal ponto que a gente vê de downside, que vai impactar o nosso dividendo esperado a ser distribuído, é basicamente a redução das receitas financeiras e o aumento da despesa financeira. Em outras palavras, o resultado financeiro líquido negativo deve ser maior, né? Isso basicamente deve totalizar aproximadamente 14 centavos por cota por mês, de novo, também ao longo do ano de 2022, basicamente por 2 fatores, né? O primeiro é o aumento das despesas financeiras do fundo, né, em aproximadamente 9 centavos por cota. Isso porque a dívida existente hoje é uma dívida atrelada ao CDI, então conforme a taxa de Selic aumenta, a despesa financeira do nosso instrumento de alavancagem atual deve aumentar. E também temos ainda, dentro da estratégia do fundo, a contratação de uma nova dívida, conforme o racional de aquisição do ativo Cajamar, para fazer o pagamento da segunda parcela. Então, com o aumento da Selic previsto ainda incorrer durante o ano de 2022, conforme a previsão de mercado, e os juros da dívida a ser contratada para o ativo Cajamar, a gente chegaria a algo em torno de 9 centavos adicionais por cota por mês de despesa financeira. E, uma vez que o caixa disponível do fundo vai ser aplicado nas obrigações que temos no ativo Aratu e outras obrigações do fundo, a nossa receita financeira vai ser menor. Então, hoje, que é algo em torno de 5 centavos, devemos perder aí algo em torno de 5 centavos por cota de receita financeira, e totalizando, então, um aumento de despesa financeira e a perda da receita financeira, o aumento da despesa financeira e a redução da receita financeira, totalizaríamos aí uma perda de rendimento de aproximadamente 14 centavos por cota, sendo que o net disso dá algo em torno de 4 centavos por cota adicional ao longo do ano de 2022. Vale uma vez salientar que isso não é promessa, são nossas expectativas, o que pode vir a acontecer dentro do fundo, em condições normais, aí, desconsiderando eventuais inadimplências, eventuais saídas, que não existe nenhuma hoje programada, e que deveria aí acontecer hoje no fundo ao longo de 2022. Falando também um pouco de projeção para o fundo para o longo de 2022, a gente olha um pouquinho como é que está o caixa do fundo e as nossas obrigações, né? Como eu disse anteriormente, a gente tem uma movimentação. Hoje o fundo, ao final de dezembro, nós tínhamos um pouco mais de 90 milhões de reais em caixa, e a expectativa é fechar o ano de 22 com um pouco mais de 12 milhões de reais em caixa. Nós temos 3 desembolsos relevantes, né? Basicamente 59 milhões de reais a serem investidos na construção do Galpão 2 lá de Aratu, sendo que quase 19 milhões de reais ainda vai ser feito, grande parte já foi feito, inclusive, no primeiro trimestre agora de 22, 32 milhões de reais para fazer as obras de expansão lá do ativo Betim, que serão pagos quando da conclusão, e 70 milhões de reais, que é a segunda parcela aí da aquisição do ativo Cajamar. Esse montante vai ser custeado com o caixa existente de um pouco mais de 91 milhões de reais e a nova dívida que já estamos trabalhando para fazer a captação desse dinheiro, de aproximadamente 86 milhões de reais, que a gente vai buscar esses recursos até de uma estruturação da dívida, como do racional de aquisição, como descrito do racional de aquisição da época lá do ativo Cajamar. Então, teremos desembolsos aí nos próximos 3 trimestres, principalmente, como eu disse anteriormente, por isso que a receita financeira deve cair ao longo do ano. Importante lembrar também aí que, mais uma vez, que a gente fez a renegociação do início do pagamento do principal da dívida atrelada ao ativo Jandira e Betim.
E aí, por fim, temos de perspectivas e olhando o ponto para 2022, da maneira mais da gestão aqui dos ativos em si do fundo, se a gente pudesse destacar aí 3 pontos importantes, que são os 3 pontos principais para a gestão. 3 pontos que a gente mantém aqui como uma das nossas metas primeiro ponto é manter o portfólio com a taxa de vacância mais baixa possível, né? Hoje a gente está em 0,5%, então ter todos os inquilinos adimplentes e manter o portfólio atual com a taxa de vacância, se possível, zerada. Esse é o nosso objetivo aí para os próximas semanas, né? Tem um único módulo lá em Aratu pronto, disponível, que é 3 mil metros quadrados, que dá esse 0,5% do portfólio como um todo. O outro ponto que nós olhando um pouco mais para frente, nós teremos aí aproximadamente 45 mil metros quadrados sendo entregues vagos, né? Todos eles aí ainda em período de renda mínima garantida. Temos 3 lá no ativo Aratu, a gente tem aproximadamente 3 mil metros quadrados hoje já pronto com renda mínima garantida, e teremos mais 6 mil metros quadrados a serem entregues que estão vagos no Galpão 2. Do Galpão 2, 90% dele já está pré-locado através de um BTS para a B2W das Americanas, e 6 mil metros quadrados já está ainda disponível para locação, que entrega só em junho ou julho desse ano. E o outro desafio importante na parte comercial nossa é o ativo Cajamar, que também tem uma previsão de entrega aí ao final do segundo trimestre de 2022, com uma renda mínima garantida por mais 12 meses. Então, mesmo tendo a renda mínima garantida, um grande desafio que a gente tem, mesmo não tendo nenhum impacto financeiro, o nosso objetivo aqui é zerar a vacância física e não depender da renda mínima garantida, né? É o nosso grande desafio aí para 2022 na parte comercial. E, por fim, na parte de fluxo de caixa do fundo, nosso grande desafio é fazer essa captação de recursos para o pagamento da segunda parcela do ativo Cajamar. Essa captação de recursos, o nosso cenário base é fazer através de uma estruturação de uma dívida, algo em torno de 80 milhões de reais, como previsto anteriormente. Então, esse é um patamar um pouco que a gente tem para o fundo. Eu encerro por aqui a apresentação e fico à disposição para vocês, eventuais perguntas que vocês possam ter e a gente possa responder nesse momento. Bom, por enquanto nós recebemos 3 perguntas ao longo da apresentação. A primeira delas é do Renan. Ele nos pergunta qual a estratégia do fundo em relação ao ativo Extrema no médio e no longo prazo. Bom, da maneira macro, aqui ver se eu posso responder sua pergunta da melhor forma, Renan. O ativo Extrema foi um dos primeiros ativos, junto com o ativo Guarulhos, que faz parte do fundo, ele fez desde o IPO. É uma região hoje onde a taxa de vacância é praticamente zero, né? O ativo Extrema tem, se a gente dividir ele, são 120 mil metros quadrados de área construída, sendo que 60 mil, como eu disse um pouquinho antes aqui na apresentação, é um BT. Estão completamente alugados. É o único ativo, o ativo de contrato de locação que vence esse ano, tá? Que provavelmente o inquilino não deve renovar, porque ele precisa de mais área, a gente não tem como atender no próprio condomínio, e se eventualmente ele sair realmente, já tem outros inquilinos do próprio condomínio que precisam dessa área, né? O que isso quer dizer? Uma taxa de vacância baixa e uma demanda ainda muito forte, assim, ainda não, sempre tem sido muito forte por Extrema, a gente é um ativo muito resiliente, a gente tem conseguido ter bons frutos para o fundo, né? A gente não imagina aumentar nossa exposição em Extrema, a gente acha que a gente já teve uma participação muito maior, mas é um ativo super bem qualificado em termos de especificações técnicas. É um ativo novo, né? Lembrando que grande parte dele foi entregue em 2018, com contratos muito fortes, com bons inquilinos, com uma taxa de vacância baixa e muito bem posicionado num mercado que é muito bom. Então, é o tipo de ativo que a gente gosta de estar no nosso fundo, que a gente procura. O que a gente deve ter, olhando um pouco mais para frente para o fundo, é manter a operação da melhor forma possível para esse ativo. A gente fez algumas melhorias significativas na parte de administração condominial, procurar reduzir sempre o custo de condomínio. A gente conseguiu contratar lá em 2020 energia no Mercado Livre, que possibilitou uma redução de condomínio, melhorias operacionais do condomínio, para ter um conforto para o usuário e uma eficiência para o usuário muito boa,
porque eu ouso dizer que é um dos melhores condomínios hoje de extrema no mercado que é muito pujante. Então, assim, é manter isso, e a nossa percepção perante extrema ainda é que o mercado muito forte, mas a ideia é não aumentar a exposição em novos ativos em extrema para ter uma diversificação maior geográfica, como eu comentei anteriormente na apresentação. A próxima pergunta é sobre o ativo Mauá, né? E ela consiste em saber se a gente tem alguma preocupação em relação ao inquilino, né? Ao dia por cento. E como é que é o nosso relacionamento com ele? Como é que é o nosso acompanhamento da situação financeira da empresa? Bom, vamos lá. Dando um pouco de histórico aí do ativo Mauá. O ativo Mauá, o CD de distribuição lá do dia, é um centro de distribuição, talvez, não vou falar que é o mais importante, mas pelo menos é o mais novo e o mais eficiente de toda a rede do dia, né? Aqui na região metropolitana de São Paulo, eles tinham um outro centro de distribuição que ficava em Guarulhos, e a operação saiu de Guarulhos e foi para Mauá, né? Porque basicamente um imóvel mais novo, feito sob medida, mais eficiente, e talvez hoje seja o principal centro de distribuição do dia para a região metropolitana de São Paulo, que é o principal mercado da rede no Brasil. Talvez, então, assim, em termos estratégicos para a companhia, o nosso entendimento, que a gente pode apurar perante o inquilino, ele é vital, né? Eles não conseguem aí, talvez, fazer a operação que eles têm hoje sem esse CD. Esse é um dos pontos que a gente sempre olha na aquisição dos nossos ativos. E muito difícil de ser replicado, porque aproximadamente 20% desse ativo tem uma área refrigerada, o dia é uma rede de supermercados, então precisa de algumas especificações mais elevadas do que um galpão um pouco mais simples. Provavelmente eu imagino que essa pergunta vem porque um dos principais acionistas da rede de dia, a rede de dia é uma rede internacional, um dos principais acionistas, investidores do dia é um russo, né? E poderia ter alguma sanção aí internacional. O acompanhamento de crédito que a gente faz com o Dias, quando a gente fez a aquisição desse ativo, esse foi o principal ponto de atenção, né? Então, até quando a gente estruturou a aquisição do ativo, relembrando um pouquinho, a gente tinha, acho que eram 114 milhões de reais o valor de aquisição, se não estou enganado, sendo que 94 milhões foi pago à vista, e os outros 10 milhões tinham condições a serem pagas, né? Desses 10 milhões, 5 milhões já foram pagos, e a gente tem ainda 5 parcelas anuais, de 1 milhão aproximadamente, a serem corridas caso o contrato esteja adimplente. Então a gente tem uma certa proteção aí, na eventual pressão financeira, caso aconteça alguma coisa com o dia, tá? Especificamente com a situação financeira, o que a gente consegue, eles não fazem o balanço, a divulgação do balanço nacional, mas a gente tem acesso ao balanço internacional, onde mostra que ao longo dos últimos anos a qualidade de crédito do dia vem melhorado, passaram por um processo de reestruturação financeira lá fora, onde grande parte da dívida foi transformada em equity, isso a gente consegue acompanhar lá fora, e teve um alongamento da dívida corporativa deles de maneira internacional. Então, aí eles continuam passando por um processo de reestruturação internacional, tá? E tem melhorado bastante nos últimos anos. Mas estamos sempre atentos, mas o que a gente pode acompanhar de toda o turnaround, né, a reestruturação do dia, tem se mostrado positivo, né? Imagino ainda que eles não tenham atingido o objetivo, mas já vem melhorado bastante nos últimos anos através das informações que nós temos abertas financeiras e o nosso contato quase que semanal com o nosso inquilino, né? Lembrando que faz parte do nosso trabalho aqui junto aos nossos locatários, nós fazemos vistorias técnicas ainda uma movimentação muito grande lá no ativo. A próxima pergunta é sobre a alavancagem do fundo, né? Então, uma outra pergunta do Renan, ele quer entender se existe algum tipo de alavancagem no fundo, uma visão de alavancagem para o fundo no longo prazo, né? Que se a gente considera que existe um nível de taxa de juros onde a gente tem uma preferência por quitar integralmente, né, a alavancagem existente do fundo, ou se a gente tem algum posicionamento em relação ao que seria uma alavancagem saudável para o fundo,
no longo prazo? Basicamente, esse tipo nessa linha, as duas perguntas que vieram em relação à alavancagem. Em termos de alavancagem, esse tamanho de alavancagem, o quanto representa da alavancagem do fundo, a gente imagina que das dívidas, das alavancagens que nós temos hoje, algo em torno de 120 milhões de reais do ativo Jandira e Bentin, mais aproximadamente aí 20 milhões de reais do ativo Aratu, e aí aproximadamente mais 80, essa nova alavancagem que nós vamos ter, que dá algo em torno de um pouco mais de 200 milhões de reais, é um montante que teremos para o LVBI. Não imaginamos ter outra nova dívida, nova alavancagem, além dessa nova que teríamos com o ativo Cajamar. Isso representa aí aproximadamente 13%, 14% do nosso ativo. Então, a gente acha que esse é um tamanho razoável. A ideia é não aumentar, né? O que a gente pode escolher aí, talvez discutir um pouco que é melhor ter CDI mais ou IPCA mais. A nossa ideia não é ficar... Entende que o nosso trabalho aqui é, sem dúvida, minimizar o custo dessa dívida, né? São dívidas que tem que ser... agregar valor para o fundo, tá? Mas a gente vai provavelmente dar uma balanceada em termos de CDI mais ou IPCA mais, né? Hoje, a dívida que temos lá em Jandira e Betim é aproximadamente CDI mais 2, CDI 2,25, então é atrelada a CDI, né? Os outros 100 milhões aproximadamente, dos 20 já contratados aproximadamente, é IPCA mais 1, ou seja, ligado ao IPCA, e imaginamos que essa dívida a ser contratada para Cajamar também vai ser uma estrutura de IPCA mais. Então, a gente não quer ficar operando, vamos chamar assim, IPCA ou CDI, a gente quer realmente ter o menor custo, né? Mas deve ficar algo em torno aí de 120 milhões aproximadamente com CDI mais e 100 milhões de reais aproximadamente IPCA mais, sem novas dívidas, né? Então, acho que essa é a perspectiva que a gente vê do fundo olhando para frente. Nós recebemos algumas perguntas também relacionadas às perspectivas de uma nova emissão, né? Então, eles querem entender se a gente tem uma perspectiva de uma nova emissão esse ano e caso nós tenhamos, né, o que seria um trigger, né, que faria nos motivar a fazer uma nova emissão, se a gente tem uma condição mínima, por exemplo, uma valorização do valor da cota no mercado secundário mais próximo ao valor patrimonial, enfim, entender um pouco mais a nossa cabeça sobre esses próximos passos de crescimento para o fundo. Nós imaginamos ainda que o fundo, assim, quando a gente pegar lá o IPO, a gente imagina que para chegar no portfólio ideal, né, a gente deveria ter pelo menos 2 bi de ativos para ter uma diversificação maior. Sempre na nossa cabeça aqui, VBI da casa, não é crescer o fundo por crescer. O fundo tem que crescer se agregar valor para aquele portfólio que eu já tenho. Então, acho que o que nos motiva a crescer é ter uma diversificação ainda maior de portfólio, em termos de ativo. Tá? A gente falou, a gente quer diluir um pouco mais extrema, quer diluir mais em termos de ativo e mais ainda inquilino, para ter uma diversificação maior de risco. Só vamos crescer se realmente tiver uma criação de valor para o fundo e, consequentemente, para os cotistas. Para o ano de 2022, a gente não está trabalhando com o cenário base de fazer uma nova oferta, né? E não precisamos de todo o nosso cenário base de fazer uma nova oferta para o fundo continuar existindo em condições normais de temperatura e pressão. Lembrando que nós tínhamos aí uma dívida que se iniciava o pagamento em setembro de 22, colocamos mais 12 meses para frente, né? Ou seja, a posição de caixa do fundo com a nova alavancagem do ativo Cajamar é o suficiente para a gente pagar todas as nossas obrigações. Então, hoje, a gente está numa situação onde não temos a obrigação, a necessidade de fazer uma nova captação, e fazemos dessa forma justamente para só fazermos uma nova captação, uma nova emissão, se for agregar valor para o fundo. Esse é um mantra nosso aqui, e isso a gente não abre mão. Quando que faria sentido nós fazermos uma nova emissão? Sem dúvida nenhuma, o que nos pega um pouco é o valor da cota ter um desconto significativo ainda, e talvez, não vou exagerar, mas assim, tem um desconto onde você consegue comprar um imóvel em portfólio desse com bastante desconto e com preço que você não consegue produzir novamente, né? Então, a gente entende que para fazer uma nova emissão, teríamos que identificar alguma oportunidade de criação de valor para o fundo, né? Então, teríamos que ter um ativo de muito boa qualidade dentro da nossa estratégia, com boas condições, né? Esse seria um ponto. Outro ponto, mas isso é uma coisa a ser criada, que a gente continua analisando o mercado, mas não temos isso
pronto nos próximos meses, poderia adiantar. O que temos hoje, um pouco de vontade de fazer assim, que tiver uma janela melhor de captação, onde talvez se a cota andar um pouco mais próxima do patrimônio líquido, é fazer um pré-pagamento dessa alavancagem que a gente tem. Né? A alavancagem que a gente tem, a CDI, ela não tem uma multa de pré-pagamento. Então, eu tenho um CDI que deve girar algo em torno de 12% mais 2%. Pô, faz sentido eu pagar isso? Faria. Né? Mas tem que entender um pouco melhor, como entender aqui internamente e ir para a mercadez que faz sentido, onde a gente tem um valor de cota no secundário e provavelmente um valor de cota de emissão, de uma eventual nova emissão, desde que esteja um pouco mais próximo do patrimônio líquido do fundo. A próxima pergunta é sobre o mercado logístico. O investidor ele quer entender se a gente vê algum risco de sobreoferta de ativos logísticos a partir do final do ano, ou que nós entendemos que esse risco ele é maior para ativos de menor qualidade. Vamos lá. O ano de 2021 foi um ano... batemos todos os recordes. Né? Temos tantos em termos de demanda, quanto em termos de entrega. Acho que a grande dúvida que todo mundo tem é um mercado que está crescendo e quanto que esse mercado pode crescer. O que eu acredito bastante é esse mercado tem ainda muito por crescer, mas ninguém sabe ainda o quanto que aguenta crescer por ano. Né? O que a gente viu em 2021 foi um ano aí de entrega recorde, né? Quase, o Brasil como um todo, mas vou usar São Paulo como exemplo, um novo estoque muito grande, né? Mas tudo que entregou foi alugado. Né? Sem dúvida nenhuma, não só a qualidade, tá? Mas a localização, o tipo de projeto, a qualidade, a gestão do ativo, o relacionamento com os inquilinos são muito importantes para ter uma maior liquidez. Né? Então, por isso que faz parte da nossa estratégia de investimento é ter ativos bem localizados, flexíveis, para atender diferentes tipos de operações no segmento logístico e que sejam líquidos. Né? Então, esses ativos, sem dúvida nenhuma, saem na frente para serem alugados. Né? Então, no momento de maior demanda, o preço desse ativo sobe, e no momento de mais dificuldade, em algum futuro, a gente sabe que vai ter um momento de maior dificuldade, talvez não no curto prazo, onde vai sofrer menos. Então, esse é o nosso mantra, e isso sim a gente acredita muito e tem se provado nos últimos, um pouco mais de 20 anos no mercado imobiliário logístico, nesses últimos 20 anos isso realmente aconteceu. Né? O que eu posso falar é que a demanda no ano de 2022 tem se mostrado um pouco menor que 21. Né? Isso preocupa? Você gostaria que fosse igual ao ano passado? Gostaria, seria excelente. Mas estava muito acima da média. A gente estava num boom muito forte dos e-commerce, né? Principalmente os top 4, os top 5. Estavam todos se posicionando, então existe quase briga por galpões. Né? Isso está acontecendo mais? Não. Né? Mas o mercado continua crescendo. A gente estava num ponto absurdo. A gente tem hoje uma demanda um pouco mais fraca, talvez até pelos juros mais altos, crescimento menor do Brasil, inflação alta, onde o consumidor perde um pouco o poder de compra. Né? Então, a demanda está um pouco mais baixa, mas ainda assim estamos muito confortáveis, porque a gente está comparando hoje uma demanda um pouco mais fraca, mas ainda forte, mais fraca quando comparada com um ano quase que absurdo, né? Ou seja, está muito, muito forte, mas ainda forte a demanda atual, mas que pega o mercado num momento extraordinário, que eu digo com baixa taxa de vacância. Né? Então, mesmo ainda, se tem hoje não uma ebulição tão grande no passado, mas mesmo hoje ainda falta produtos de qualidade para serem locados. Nas conversas que nós temos aí com as consultorias, com os corretores, o que eles nos falam às vezes? Por favor, me dê produto para trabalhar, porque eu não tenho produto para alugar para as empresas que precisam. Ou seja, taxa de vacância no raio 30 de São Paulo é muito baixa, lá em Minas Gerais é algo em torno de 4%, ou seja, não existe galpão disponível para locação. É uma preocupação das empresas que vivem de novas locações. Né? Então, assim, é um momento de mercado um pouco menos pujante comparado com o ano passado, mas é um negócio onde tinha briga por galpão, que nos preocupa que ainda é uma demanda forte e o momento de mercado ainda é muito favorável para nós. Né? Quando a gente olha para frente, para 22, a gente vê que muitos dos ativos que ainda vão ser entregues em São Paulo, muitos deles já saem pré-locados. São transações que já aconteceram de projetos BTS.
Então, grande parte da nova oferta também já vai sair alugado. Então, a gente não vê um crescimento significativo da taxa de vacância que poderia nos prejudicar para o ano 2022. Isso, sem dúvida nenhuma, a gente tem isso bem claro. Próxima pergunta é sobre o processo, como anda, né, o andamento do processo de prospecção comercial, né, no ativo Cajamar, né, como tem sido esse processo realizado por nós, a gente já tem tido conversas de pré-alocação, enfim. Sim, hoje o ativo Cajamar é basicamente, nós canhamos, mas toda a nossa força comercial está virada para lá, né? A gente tem outras áreas vagas ou disponíveis para locação, que é no ativo Aratu, mas já tem algumas tratativas bem evoluídas para a locação desses espaços, então toda a nossa atenção do LVBI está voltada para a locação de Cajamar. Cajamar é um ativo que tem previsão de entrega aí ao final do segundo trimestre, no final do primeiro semestre de 22, então a gente tem ainda algo em torno de 4 meses para ser entregue. E lá ainda temos 12 meses da renda mínima garantida, que temos 12 meses para fazer a alocação desse ativo sem impacto financeiro para o fundo. Bom lembrar isso. Como que a gente vê o mercado de Cajamar hoje, né? O mercado de Cajamar teve bastante entrega, como eu disse, aí, vale para São Paulo, vale especificamente para Cajamar, durante o ano passado, né? Foi um volume alto. E tem bastante entrega, aí tem entregas desse primeiro semestre, entregas que eu digo de novos galpões para lá, um volume razoável, mas muita coisa, eu digo quase que 80% disso já foi pré-alocado, né? Então, vai entregar 50 mil, GLP vai entregar 50 mil metros quadrados, já alugou para vai entregar, já saiu pré-alocado. Então, a Prologis vai entregar, já saiu pré-alocado. Então, do volume de Cajamar, a gente tem aí 2 ativos que são concorrentes, acho que é o nosso, junto com a BR Properties, que a gente está um bom relacionamento com eles, para não ter uma competição interna dentro do empreendimento, e talvez um outro ativo dessa dimensão disponível. Então, assim, a oferta disponível na região não é tão grande, ou seja, que deixa numa boa posição, né? E já estamos, sim, fazendo contato com como que funciona o processo de comercialização aqui na VBI. A gente já tem uma carteira de inquilinos, os principais ocupantes de galpão e logístico já são nossos inquilinos, então já estão em contato com essa turma. Mesmo aqueles que não são inquilinos ainda, temos um bom relacionamento aí, em função de estarmos no mercado já há alguns bons anos, com esses inquilinos. Então, é através de um contato direto com os principais ocupantes e o contato direto com os principais corretores, consultorias imobiliárias responsáveis pela comercialização, né? Então, tem essa divulgação. Já estão acontecendo visitas, uma negociação ou outra começando já a acontecer de maneira mais prática, né? Não temos nada ainda tão avançado, principalmente porque o inquilino precisa ver o galpão ficando pronto, que é o momento que estamos hoje, né? A obra de um galpão é muito rápida, então no momento que a gente está, o inquilino, o locatário já consegue se programar. Não, esse galpão vai ficar pronto em junho mesmo, porque está quase pronto, não tem como muito atrasar, que é a preocupação que ele tem. Então, assim, estamos fazendo um trabalho de prospecção realmente ativa, forte, é o nosso foco total, é o grande desafio comercial que a gente tem para o fundo para 2022, é fazer a alocação de Cajamar, independentemente da renda mínima garantida, que vai até junho de 2023. Aquilo lá é uma proteção de downside, de cenário mais pessimista, que a gente não conta, mas estamos sim fazendo essa prospecção da maneira mais ativa possível, que no nosso entendimento se provou de sucesso quando a gente vê as locações que fizemos para 2021, quando a gente locou lá o ativo de Araucária para Magalu, a DHL saiu, a gente conseguiu alugar para Magalu dentro do período de aviso prévio, sem ter um impacto financeiro. A mesma coisa, quando a DHL saiu lá de Extrema, a gente alugou para a Infracommerce praticamente sem nenhum impacto financeiro. Como a gente fez a locação do ativo Aratu praticamente em 6 meses, também sem impacto financeiro, mas tivemos uma boa absorção lá. Ou seja, a gente tem conseguido alguns bons resultados na nossa maneira de trabalhar. Ainda não temos nada que a gente deve divulgar no curto prazo, mas estimamos sim que esse 12 meses aí dentro, a nossa expectativa é que não exista nenhum impacto financeiro do fundo com essa vacância. Tudo que a gente fez até agora, a gente conseguiu alugar os ativos que compramos com renda mínima garantida, todos eles foram alugados dentro do período de renda mínima garantida e com valores igual ou maior que a renda mínima garantida. Então, é o que a gente imagina, é o que a gente espera, nossa tese de investimento para o ativo Cajamar. Bom,
Por conta do horário, a gente já está indo para as perguntas finais. Veio uma pergunta aqui também sobre a alavancagem. Ele nos questiona, dado o nível atual do CDI, se a gestora ela considera a possibilidade de fazer pré-pagamentos da dívida existente com parte do rendimento hoje recorrente do fundo no curto prazo. Essa é uma boa pergunta, até para a gente poder comparar um pouquinho quando a gente vê, né? A gente acha, às vezes, o CDI mais 2 muito caro quando a gente compara o IPCA mais 5, mais 6, mais 7, né? De maneira macro. Se a gente pega o IPCA que foi 10 nos últimos 12 meses aproximadamente, mais 5, mais 6, está falando de 16% nominal versus o CDI mais 2, se a gente pegar a projeção, vai dar 14%. Né? Então, assim, a nossa perspectiva, e lembrando assim, na dívida CDI mais 2, a gente está pagando 100% dos juros e correção monetária, quando numa dívida IPCA+, você paga só os juros, que é o prêmio, e o IPCA geralmente fica sendo acumulado com o principal lá no futuro. Então, nossa expectativa é ter um balanço dessas duas dívidas, não é muito nem para uma, nem para o outro lado. E a nossa expectativa é seguir pagando juros, né? O principal, a nossa previsão de pagamento ficou para daqui 18 meses, então é uma coisa que nosso objetivo era prolongar sem custos para o fundo nesse momento, mas nossa expectativa para o fundo de 22 é continuar pagando como está sendo pago, né? Obviamente que a gente pode pensar, vou diminuir um pouco o CDI, aumento um pouco o PCA. A gente, como eu disse, já está mais ou menos clarificado que a gente deve ficar aí com 120 milhões da CDI e 100 milhões da IPCA+. Então, esse é o rendimento do fundo, deve se manter nesse nível, sem amortização extraordinária de nenhum principal. Provavelmente, faríamos isso no futuro com eventual captação, se uma janela se abrisse, se tivermos condições razoáveis para o fundo e de mercado para fazer. Mas a expectativa é continuar pagando, né? Não ter uma redução do dividendo, manter esse 71 e alguma coisinha aí que pode vir pela frente, como um dividendo recorrente do fundo, e pensar em alguma coisa, talvez muito mais para 2023 do que para 2022. A última pergunta o investidor ele quer entender um pouco mais sobre os contratos atípicos do nosso portfólio. Bom, a gente tem um pouco mais de 20% dos contratos atípicos no nosso portfólio hoje, e são basicamente 3. Né? Acho que o mais significativo deles são 2 contratos atípicos que a gente tem lá com a Ambev em Extrema. Né? Então, são contratos atípicos que vão até 2029, e são 2 que foram 2 fases lá do desenvolvimento para a Ambev. Então, um ativo muito líquido. A gente não compra só contrato atípico, né? O ativo é muito líquido, num preço talvez até um pouco abaixo de mercado ainda, valor de locação, com um inquilino com uma qualidade de crédito muito boa. Né? O outro contrato atípico que a gente tem é o ativo Pirituba, que é com a Alfa Laval, também um crédito muito bom, um ativo muito líquido no município de São Paulo, que é muito difícil de encontrar. Então, também um contrato aí de mais 5 anos de atipicidade que a gente tem lá. Né? E, por fim, ainda que a gente tenha algum contrato que a gente considera ainda como atípico, é o contrato do ativo Mauá, que é com Dia, né? Que é um contrato de mais longo prazo, e ainda ele é atípico, ele passa a ser típico a partir de certas datas temporais aí dentro do contrato de locação. Né? Então, ainda a gente considera ele como atípico, e em algum momento no futuro, aí, nos próximos anos, a gente deve considerá-lo como típico, uma vez que as cláusulas de atipicidade vão se reduzindo ao longo do tempo. Então, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas são os 3 contratos atípicos que nós temos, e tentei dar um pouquinho de informação de cada um deles. Bom, nós estamos encerrando agora a sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham alguma pergunta adicional, né, que não foi feita durante o call, o canal de RI ele fica à disposição através do e-mail ri@vbirealestate.com ou também através dos mails dos nossos fundos, no caso do LVBI, do vbilogístico.com, tá? Você pode entrar através do Fale com a VBI. Muito obrigada pela presença de todos e até o próximo call.